para promover a cidadania e defender os direitos LGBTXYZ em todo o Brasil, por meio de formação política, fortalecimento organizacional, advocacy, comunicação exclusiva e pesquisa, visando promover mudanças legislativas e políticas favoráveis aos direitos LGBTXYZ. Todas as informações que eu estou falando para vocês aqui, eu extraí do site de Cláudio Dantas, que acerca destes fatos, assim se manifestou. Palavras do Cláudio Dantas. Ninguém discorda, isso não é minha opinião não, mas é a opinião dele. Em parte eu concordo. Ninguém discorda da necessidade de se proteger minorias, naturalmente. Mas essas minorias não podem ser usadas como militância política. E essa militância política tampouco pode ser remunerada. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Queria inicialmente deixar registrada uma imagem aí, estarrecedora do site do Cláudio Dantas. Exclusivo. Érica Hilton usa emenda parlamentar para pagar a ONG da própria assessora. O termo é um pouco mais longo. Essa deputada XY, ela destinou para uma ONG chamada BONG R$1,5 milhão. Interessante, né? Um monte de hospital com problema, um monte de escola sem a verba federal que o próprio presidente Lula tirou. A deputada XY faz parte dessa base do Partido das Trevas. Ela não é do Partido das Trevas, ela é do partido puxadinho do Partido das Trevas, que eu até me recuso a falar o nome. Pois bem, essa senhora, ou senhor, não sei, que ela se identifica como deputada Érica Hilton, mas é deputada XY, né, pessoal? Quem entende de biologia sabe o que é deputada XY. Pois bem, ela destinou R$1,5 milhão para uma associação. Até aí, tranquilo. Cada deputado tem um valor de emenda e eles destinam para onde eles acharem que é necessário para suas bases. Só que tem um pequeno detalhe. É para financiar ações de advocacy e colaboração com a Frente Parlamentar Mista LGBT, que é o público dela, ou dele, não sei, que tem a própria deputado XY como criadora e presidente. Legal, né? Você vira deputado, monta uma ONG e destina R$1,5 milhão para a ONG chamada BONG. Aí fica fácil demais, né? Pegar o dinheiro público, vendo o seu presidente matando os pobres e os miseráveis de fome, tirando verba de locais imprescindíveis na saúde, na educação, e vai lá a deputada XY e coloca R$1,5 milhão para a sua própria ONG, que segundo o site do Cláudio Dantas, o dinheiro já começou a ser repassado por meio de convênio com a Secretaria Nacional dos Direitos LGBTXYZ, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. De acordo com a reportagem, o plano da BONG, que é a associação da deputada XY, foi dividido em 3 partes. R$638,6 mil para ações de, entre aspas, empoderamento e capacitação da comunidade LGBTXYZ, R$522,1 mil para fortalecimento das paradas LGBTXYZ e outros R$319.200 para advocacy
e colaboração com a Frente Parlamentar LGBTXYZ. Inclusive, de acordo com o próprio site, o primeiro desembolso no valor de R$493 mil já aconteceu no mês de janeiro. A deputada XY já embolsou essa grana. Os próximos estão previstos para abril e agosto de 2025, no mesmo valor. Ao todo serão pagos R$1.480.000. Na descrição desse serviço constam gastos com a contratação de secretária parlamentar, assistente de comunicação, assessoria jurídica, design, tutores, assistente de informação para territórios, técnico de informação, além de hospedagens, passagem, alimentação, kits parada, produção de conteúdo para cursos, impressão de livros didáticos, elaboração de vídeos supostamente educativos e consultorias. Na justificativa, a XY alega que parceria com a ABONG, que ela é a própria presidente dessa ABONG, é para, pasmem, senhores, é para promover a cidadania e defender os direitos LGBTXYZ em todo o Brasil, por meio de formação política, fortalecimento organizacional, advocacy, comunicação exclusiva e pesquisa, visando promover mudanças legislativas e políticas favoráveis aos direitos LGBTXYZ. Todas as informações que eu estou falando para vocês aqui, eu extraí do site de Cláudio Dantas, que acerca destes fatos, assim se manifestou. Palavras do Cláudio Dantas. Ninguém discorda, isso não é minha opinião não, mas é a opinião dele. Em parte eu concordo. Ninguém discorda da necessidade de se proteger minorias, naturalmente. Mas essas minorias não podem ser usadas como militância política. E essa militância política tampouco pode ser remunerada com recursos de emendas parlamentares, uma vez que os próprios partidos políticos já têm na sua origem recursos para essas atividades, e são bilhões de reais. Também não é possível que a deputada XY seja diretamente, XY é meu, tá gente, não está escrito pelo Cláudio Dantas não, seja direta ou indiretamente beneficiada pela emenda que ela mesma indicou à ABONG, numa triangulação no mínimo imoral. O que eu estou falando para vocês é que tudo que está escrito aqui nessas folhas que eu estou lendo para vocês é de uma denúncia que eu acabei de protocolar. Uma das denúncias eu estou fazendo ao Tribunal de Contas da União, porque isso é um absurdo, enquanto a gente realmente, e não é papo do presidente Lula não, enquanto tem muita gente realmente precisando de ser amparado com programas sociais verdadeiros, autênticos, a gente vê uma figura dessa montando a sua própria ONG e colocando R$1,5 milhão para benefício próprio e da sua própria clientela. Ela é a presidente dessa ONG. E essas denúncias eu acabei de protocolar há um tempo atrás, algumas horas atrás, uma delas direcionada ao Tribunal de Contas da União, para que seja averiguado tudo dessa origem e dessa destinação nefasta de recurso público para interesses particulares. A outra estaria fazendo também ao Ministério Público Federal e a outras entidades. E eu finalizo assim o meu documento ao Tribunal de Contas da União, ao qual posso ler agora. Analisando os fatos, evidencia-se que as emendas parlamentares foram usadas para satisfação pessoal da deputada federal Érica Hilton, XY. Emendas parlamentares são um mecanismo crucial no sistema político brasileiro, conferindo aos deputados e senadores as prerrogativas de influenciar a alocação de recursos públicos
e implementação de políticas também públicas. A finalidade primordial das emendas parlamentares reside em atender principalmente o interesse público, direcionando verbas para áreas consideradas prioritárias ou para projetos que beneficiem a população representada pelo parlamentar, não independente de qualquer corrente política. Mas é crucial frisar que as emendas parlamentares não podem ser utilizadas para financiar interesses particulares, ora bolas, ou para beneficiar o próprio parlamentar em questão. A utilização de emendas para fins diversos do previsto na legislação pode configurar desvio de finalidade e improbidade administrativa. Dinheiro público é coisa séria, sujeitando o parlamentar às sanções cabíveis na lei. Nesse caso, no presente caso, há fortes indícios de que a deputada federal Érica Hilton XY destinou emenda parlamentar para setores ligados a seus próprios interesses, contrariando a legislação pertinente, contrariando o que cada pessoa que entra para a vida pública deve se manifestar acerca da res pública. Se comprovados, essas condutas podem configurar, sim, improbidade administrativa. Diante dessa situação, torna-se imprescindível a rigorosa fiscalização da correta aplicação desses recursos públicos, a fim de garantir que a sua finalidade seja integralmente cumprida e que os valores sejam utilizados em benefício da sociedade, conforme determina a legislação que rege as emendas parlamentares. Então eu apresento como meio de prova aqui o site do próprio Cláudio Dantas, a qual segue aqui anexo nesse documento que eu estou encaminhando inicialmente para o Tribunal de Contas. E eu requeiro, senhor presidente, ainda nos 3 minutos que me restam, seja instaurada a investigação preliminar para apurar os fatos narrados nessa denúncia, com a finalidade de verificar a regularidade da aplicação dos recursos públicos oriundos de emenda parlamentar. Seja a deputada federal XY Érica Hilton notificada para apresentar sua defesa sobre as alegações contidas nessa denúncia. Sejam requisitados também documentos à Câmara dos Deputados, ao Ministério da Economia e a outros órgãos que se mostrarem pertinentes, a fim de comprovar a destinação da emenda parlamentar, os valores envolvidos, todos os valores envolvidos, os projetos financiados e a relação da deputada com os setores beneficiados. Seja também realizada a perícia técnica nos documentos e dos projetos financiados pela emenda parlamentar, a fim de se verificar a conformidade com a legislação e o interesse público. Ao final dessa investigação, seja a deputada XY Érica Hilton responsabilizada pelos atos praticados nos termos da lei e, para finalizar, que ela seja colocada no rol das pessoas que não sabem lidar com a res pública. Estou falando isso porque ela ainda vai ser analisado tudo isso, porque ela sabe muito bem o que ela fez e tem que pagar pelas agruras da lei. Segue-se todos os documentos, inclusive os anexos, de onde eu tirei todas as informações agora há pouco, é o site do Cláudio Dantas, que está aqui. Então agora eu quero que o Tribunal de Contas, Ministério Público Federal e todas as demais entidades tomem a frente e averiguem e façam com que ocorra justiça nesse Brasil. É uma palavra difícil de falar, né? Ocorrer justiça nesse Brasil, quando a gente vê senhoras de 74 anos, 80 anos de idade presas, condenadas, porque foram fazer a sua própria manifestação, tendo de um lado uma bandeira nacional, de outro uma Bíblia, e tomaram 17 anos de prisão. Essa é a justiça que até hoje eu ainda acredito. Então, dessa forma, eu encerro, senhor presidente. Agradeço por essa oportunidade e quero deixar aqui registrado o meu desagravo a essa pessoa
que não sabe mexer com o dinheiro público. Muito obrigado, presidente. Uma boa tarde a todos.